O que você acha dos deuses? Eles existem ou não? Sobre o campo espiritual, sobre os demônios. Afinal de contas, quem são esses deuses? Que até na tábua da antiga aliança consta: não terás outros deuses diante de mim. Quer saber? Então fique aqui nesse vídeo e vamos estudar juntos. Olá a todos. Gostaria de fazer uma reflexão nesse vídeo e poder pensar sobre temas profundos, né? Que é o que eu gosto bastante de aprofundar mesmo nas escrituras. Agora, antes a gente precisa pensar que nem tudo a gente depende da arqueologia, da história, de dados físicos concretos, de materiais de escrita. Claro que são importantes e para muitas coisas, muitas compreensões da Bíblia é preciso. Tanto é que eu sempre indico aqui, leiam, estudem bastante, principalmente os livros mais antigos, lá dos sábios hebreus, dos judeus. Claro, temos que selecionar, tem muitas fantasias, tem muitas escrituras que são frutos da imaginação, né? Porque o homem imagina muitas coisas, mas quanto mais antigo for o livro, principalmente lá da região, lá da Mesopotâmia, da Babilônia, os escritos, inclusive a arqueologia, ela consegue confirmar os dados bíblicos por esses escritos, esses achados, lá da parte do Crescente Fértil, onde os antigos hebreus viviam. Então, quanto mais acesso a gente tem a essas escrituras, melhor para nós. E é muito importante a gente estudar e pesquisar. Eu até fiz um vídeo aqui já sugerindo livros, escrituras que são imprescindíveis para entender principalmente os textos lá mais antigos da antiga aliança. Agora tem coisa que é pela fé, tem crença, tem afirmações e asseverações que a gente faz e que eu faço com base na fé, com base unicamente na Bíblia. Não tem como a gente mostrar isso com fontes antigas, embora elas ajudem muito. Uma das coisas é a crença na família divina. Eu já falei aqui e insisto em dizer que o conceito de Deus é sempre mais plausível quando a gente conceitua-o como uma família divina e não como uma trindade com base na razão, com base no iluminismo do século XVIII, do século XIX, enfim, na ciência mais moderna. Então, quando a gente entende Deus como família nos céus, tudo fica mais fácil, tudo fica mais plausível e inteligível aqui na Terra. Porque sabemos que o que acontece na Terra é reflexo do que aconteceu, o que acontece nos céus. Quando a gente fala em família divina, obviamente, a gente fala em Deus Pai. Falamos no Espírito Santo que tem o elemento feminino, né? O elemento feminino é a Rua HaKodesh, que para nós soa estranho pelo nosso idioma ter sido adaptado no gênero masculino, mas é o Espírito Santo, é Rua HaKodesh, gênero feminino no original, e o Filho, que é Jesus Cristo. E essa família não tem apenas um filho, tem vários, inúmeros filhos. Então, quando o João fala, e o Novo Testamento, que é o registro do início da nova aliança com Cristo, fala em Jesus, o unigênito, o único Filho de Deus, é claro que ele não é o único, vamos dizer assim, porque Jesus tem irmãos, Deus tem mais filhos nos céus e aqui na terra. Eu sou filho de Deus, você não é filho de Deus? Então como que Jesus é o único? Gênesis 6 não relata que os filhos de Deus viram as filhas dos homens? Jó também aborda isso, os filhos de Deus. Salmos falam em filhos de Deus. Como que Jesus é o unigênito?
se nós somos filhos de Deus? Se ele tem miríades de anjos nos céus, que não são somente anjos, né? Porque anjo não é a natureza de um ser, anjo é a posição. Então nós temos vários Elohims no céu, vários filhos dele. Então Jesus é o único filho no sentido de ter sido gerado de maneira sui generis, ou seja, o único que foi gerado da maneira que foi. Então, nesse sentido, Jesus é o único filho de Deus. Mas não que Deus não tenha mais filhos. Deus tem miríades de seres celestiais que são seus filhos, e nós também como filhos dele. Embora nós usamos a palavra adoção, filhos por adoção, nós somos filhos. E os textos da Nova Aliança vão dizer que temos os mesmos direitos dos filhos de Deus que estão nos céus. Então são Deus Pai, a Mãe e o Filho ou os filhos de Deus nos céus. E aqui na terra nós que iremos herdar a pátria celestial. E falamos em Deus Pai e a Mãe, então quem é a nossa mãe? Bom, é fácil, é só ir para as Escrituras e perceber o que os evangelistas escreveram. Então, quando os católicos chamam Maria de nossa mãe, ela comete, essa religião, um terrível engano, porque não foi gerado de Maria. Jesus foi gerado em Maria. Jesus foi gerado da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Então, quem a gente tem que chamar de mãe? A Ruach HaKodesh, a nossa mãe. E não Maria, que na verdade nem é Maria, né? Até há um erro de tradução aí que nem todos sabem disso. O nome dela era Miriam. Então, olha que interessante. Até o catolicismo errou nisso e tem adorado uma pessoa em vez de adorar quem deveria adorar, que é a nossa mãe, a mãe de Jesus. Pois bem, nós sabemos também que houve uma rebelião nos céus. Muitos filhos de Deus não obedeceram, não quiseram ser submissos a esse Deus, ao Pai. Então eles se rebelaram e eles foram expulsos do céu. O maioral deles, nós conhecemos com a nomenclatura, né, Ha-Satan no hebraico, ou Satanás, que a gente fala bastante nos inimigos de Deus, ou na contraparte de Deus, como Satanás. No hebraico é Ha-Satan. E esse maioral, esse que se acha o dono, o líder, assumiu este mundo. Este mundo está nas mãos deste maligno. Assim está nas Escrituras. O mundo jaz no maligno. Então ele oferece os bens deste mundo a quem ele quer. Ele chegou a oferecer até para Cristo, até para Jesus. Todas essas coisas eu te dou, esses reinos. Então ele tem por direito de dar a quem ele quer nessas coisas do mundo. Por isso que a gente tem que se separar do mundo, porque este mundo pertence a esse Deus, Deus desse século. Então a gente precisa pensar, pessoal, que existem outros deuses. Não existem outros criadores, outros seres como o Deus Pai Criador. Ele é o único, Ele é o soberano, Ele é o Deus dos deuses, Ele é o único Senhor, o único que merece adoração, louvor. Não existe deuses como Ele. O que existe são deuses que se rebelaram no céu, que eram subalternos dele, mas que aqui na terra, ou quando eles foram caídos, eles assumiram por risco e conta deles mesmos, como se eles fossem deuses à semelhança do único Deus. Então eles conseguiram filhos, eles conseguiram adoradores, eles conseguiram enganar os seres humanos e fizeram com as suas astúcias e com os seus poderes coisas para o ser humano lá no passado. Então os seres humanos construíam zigurates, construíam torres, construíram pirâmides, construíram postes ídolos, tudo em adoração a esses deuses, que lá no céu eles eram do bem, eles eram filhos do único Deus e Senhor e Criador. Eu até postei um vídeo aqui também.
Filho de Elohim, Elohim ou seja, todos os seres celestiais, todos os seres que estão na terra, criado por Deus, são deuses. Agora, nunca, jamais ser como ele, o Criador. Só que esses que se rebelaram se julgam no direito, por conta da rebelião, de fazer coisas terríveis, como se fossem criadores, como se fossem competentes a ponto de se autodenominarem Deus, no sentido de ser maioral, no sentido de poder fazer e acontecer. Eles se colocam no lugar de alguém que pode receber adoração. Eles são falsos deuses nesse sentido. Esses deuses são criaturas de Deus, mas que por suas rebeliões, por seguir Satanás, fizeram muitas atrocidades no passado e eles até hoje são adorados em nomenclaturas, em religiões, em instituições. Então, os espíritos desses deuses estão até hoje. No passado, eles se encarnavam. No passado, eles se revelavam às antigas civilizações como a Babilônia, a Suméria, o Egito, a China. Quando a gente lê a história e fundação desses países, a história é repleta de divindades, de seres. Embora nós chamamos de mitologia, essas mitologias carregam por trás um fundo de verdade. Nem tudo é verdade, obviamente, mas as histórias são mescladas com mitos e com verdades, porque esses seres mitológicos são deuses caídos, são seres que foram criados por Deus, que se rebelaram e caíram. E nestas aventuras desses deuses, o que eles fizeram? O que Satanás objetivou a fazer? A imitar o Criador, para que ele pudesse ser adorado tal como. E o Satanás, ele é a contraparte, ou ele se colocou na contrapartida de Deus. Então, assim como Deus é uma família nos céus, Satanás se revelou e na sua rebelião se colocou ali como uma família também, uma família do mal, com uma contraparte de Deus. Então, assim como temos Deus, o Pai, Espírito Santo, o elemento feminino, e Jesus como filho e os demais filhos, nós temos Satanás, nós temos a entidade feminina, a contraparte ou a consorte de Satanás, que é a entidade feminina, e os seus filhos. A Bíblia não fala de filhos do maligno? Vós sois filhos de Satanás, filhos do maligno, filhos da serpente? Então, é uma família do mal, assim como temos a família do bem, família de Deus, e nós fazemos parte, aqueles que receberam Cristo como Senhor e Salvador, somos da família de Deus. Existe a família do mal, cujo pai é Satanás, a mãe, ela recebe vários nomes, ela recebeu vários nomes, é uma entidade feminina, ela recebe nas religiões pagãs e nos países diversos, nas suas histórias, nomes vários, como Astarte, como Ishtar, como Semíramis, não é? Como Ísis lá no Egito, como Diana nos Efésios, enfim, vários e vários nomes. Porque nós temos sim a entidade maligna masculina e a entidade maligna feminina e uma porção de filhos dessas entidades. O mundo está repleto e cheio dessas malignidades. Então nós temos deuses e deuses. Algumas histórias bíblicas vão revelar isso, que os próprios israelitas, desobedecendo Deus, começaram a servir a esses deuses e a essas deusas, né? Chamavam lá muitas vezes de rainha dos céus. Por exemplo, em Jeremias ele vai abordar essa grande ira provocada no Senhor Deus Criador, porque os israelitas adoravam a rainha dos céus, ou seja, a parte feminina, o elemento feminino da maldade, assim como tem o elemento feminino da bondade, que é a sabedoria de Provérbios 8, nós temos o elemento feminino da maldade que imita, que tenta imitar. Satanás imita Deus, esta entidade feminina maligna imita o Espírito Santo, e os seus filhos, que são adoradores de Satanás, que são os filhos deste mundo, os filhos do maligno, imita a gente, nós, que somos filhos do bem.
filhos de Deus. E essa imitação fica muito clara lá no Evangelho segundo João, em 8,44, quando revela que Satanás ou o diabo é o pai da mentira, e Deus é o pai da verdade. Então Satanás ou o diabo se coloca nesta postura, nessa posição de pai, porque ele se arroga nesse direito pela sua maldade, pela sua rebelião. Lá em Apocalipse, do mesmo João, vamos ter duas menções importantes no capítulo 13. No versículo 1, revela a contraparte do Filho Jesus, que é o anticristo. Então o anticristo é a contraparte do Filho de Deus, ou seja, o anticristo, o filho encarnado de Satanás. E no capítulo 13, verso 11, diz que outra besta foi vista ali. Essa besta faz a contraparte da Ruach HaKodesh, porque é a falsa profecia. Sabemos que o Espírito Santo, como nós conhecemos, a Ruach HaKodesh, ela revela a palavra em nós, ela regenera as pessoas que têm fé em Deus. Ela tem esse ministério atualmente aqui nesse mundo. Então esse falso profeta, essa falsa profecia vai fazer essa função, ou esse ministério do lado do mal. Então nós temos aqui os três elementos do Pai, né, sendo contraparte de Deus Pai, o anticristo sendo a contraparte do Filho Jesus, e a falsa profecia, o falso profeta, sendo a contraparte da Ruach HaKodesh. Então essas coisas a gente não tem registro literal na Bíblia, registros literais, nem literaturas. Nós aceitamos pela revelação e pela iluminação vinda de Deus, quando a gente estuda as Escrituras. De capa a capa, a Bíblia nos revela essas entidades malignas, ora masculina, ora feminina, ou ora como seus adoradores, ou seja, Satanás, ele imita Deus, ele faz a contrapartida de Deus. Então, se Deus é um criador, ele vai colocar como um criador. Se o Espírito Santo é a entidade feminina do bem, que nos enche de alegria, que produz em nós o fruto, a contraparte feminina vai fazer de tudo para enganar as pessoas, usando as suas obras malignas. Então, é assim que eu creio, que eu abordo esse tema, e isso facilita muito entender as Escrituras, quando elas falam, né, de deuses, e as pessoas pensam, mas não existe um único Deus? Claro que existe um único Deus criador, soberano, Senhor. Não existe outro além dele, ou igual a ele, ou que sequer aproxima dele. Todos os outros seres são criaturas, mas são chamadas de Elohim na Bíblia. Traduzindo, são chamados de deuses. E esses que se rebelaram, esses Elohims, que se rebelaram com Satanás, são chamados de deuses também, porque são Elohims por natureza, mas eles estão numa posição que não lhes cabe. Eles serão lançados no lago de fogo. Eles são inimigos do único Deus Todo-Poderoso e nosso também, porque nós somos da família de Deus, família do bem. Por isso que no mandamento, ou digamos nas 10 palavras das tábuas da aliança, Deus diz, não terás outros deuses diante de mim. Por que existe este mandamento, esta ordem? Porque existem outros deuses que se colocam no lugar do único Deus para enganar a humanidade. Então o primeiro, ou os primeiros dos mandamentos, dessas instruções, abordam isso. Não terás outros deuses, outros Elohims, porque eu sou o único, diz o Senhor. Essa é uma reflexão que eu gosto sempre de fazer e sempre de trazer aqui no canal, para que quem tem a oportunidade, né? São poucas pessoas que assistem, mas quem tem essa oportunidade pode pensar assim e amadurecer um pouco na compreensão, amadurecer um pouco na fé e no entendimento de que esse mundo espiritual, a esfera espiritual, não é tão complexa como a gente pensa. Quando a gente abre o coração, a gente consegue entender muitas coisas. Fique então com essa reflexão e tire lições para você. E leia a Antiga Aliança, os textos que a gente confunde um pouco, né, com esses deuses, com esse fundo que eu passei para vocês, este pano de fundo, e vocês vão compreender melhor, tá bom? Até mais, espero que você tenha gostado dessa reflexão. Volte sempre.